Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 11 de março. E antes eu começo a falar da minha visão para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes de eu falar do gráfico em si, tem uma novidade muito interessante aqui. Eu anunciei as vagas para minha quinta turma de mentoria, tá? Depois de 6 meses sem abrir vagas, as vagas estão abertas novamente, então caso você tenha interesse em participar e queira ver informações em relação à minha mentoria, eu postei um vídeo aqui no meu canal do YouTube hoje mais cedo, também tem informações lá no meu perfil do Instagram, então acompanhe as informações lá ou veja o vídeo, muito importante. E, caso você tenha interesse, precisa preencher o formulário de cadastramento. Dessa forma eu consigo entrar em contato com você no WhatsApp para a gente se conhecer melhor e conversar em relação ao que é importante da mentoria, beleza? Então, bora lá pro gráfico. Começando aqui com a revisão antes, sexta-feira, o que a gente teve? Sexta-feira, lembrando, foi payroll, né? Teve também um movimento aqui, se eu não estiver enganada, foi pós o resultado do balanço da Petrobras. Então a gente teve um gap aqui, assim, um pouco anormal comparado aos últimos dias de pregão. Então o movimento já abriu com um gapzinho aqui, deixa eu ver de diferença de pontos, porque eu acho que isso aqui ainda é gap. Fechou aqui, peraí, tô na data errada, aqui mesmo, primeiro candle aqui. Então, a gente teve um gap aqui mais ou menos de uns 10 pontos, eu acho que é isso mesmo. A primeira cor foi de compra, mas a gente tem que esperar trocar de cor, né? E aí, só foi trocar de cor, ignora. Ignora que eu falei, já estou doida, não estou raciocinando que isso aqui é 6R, não é 5R. Eu tenho que falar do setup das linhas primeiro. Então, o setup das linhas já acabou acionando aqui 9,2, logo no primeiro candle da volatilidade aí da abertura, pós o balanço da Petrobras. Índice ainda nem tinha aberto, tá? Demorou o índice para abrir. Eu lembro que já era 9,5, não tinha aberto ainda. Estava tendo um gap bem forte, mas não abria de jeito nenhum, estava em leilão. E aqui acabou já pegando a linha e já nem sofreu muito, acabou estopando já de uma vez, porque ia ter volatilidade nessa abertura. Se entrasse de novo aqui no toque da linha quando voltou, teria estopado, mas esse stop já teria demorado mais ou menos uma hora aqui. E aí só foi tocar na linha de novo, era mais ou menos umas 10h30, só que isso aqui, tudo isso aqui foi volatilidade, essa máxima aqui do payroll, 10h30, tá? E aí tocou na linha de novo aqui por volta de 10h38 e estopou aqui 10h49. E tocou de novo depois? Não. Então, todos os toques na sexta-feira foram de stop. Já era de se imaginar que seria um dia focado mais em compras aqui no dólar, infelizmente. Por causa da macroeconomia, estava um pouco puxando o movimento do dólar naquela sexta-feira. E aí, em relação à regra de coloração, já abriu uma cor de compra, demorou a trocar de cor, quando trocou era 10h30, mas aí era a volatilidade da notícia, do payroll. E aí, 10h30 até esse fundo aqui, 10 minutos, mas eu não teria dado tempo para entrar, foi volatilidade. E aí trocou de cor de novo aqui 10h55, acabou andando alguns pontos, renovou o máximo, mas foi rompimento falso, voltou. Aí é que essa venda aqui pelo menos seria até interessante, apesar de não ter andado tantos pontos assim, porque depois na parte da tarde já ficou mais travado, né? Voltou ao normal do dólar de ficar travado. Então, no geral, eu fiquei mais quietinha observando, porque sexta-feira não estava assim tão interessante
e perigoso o dólar. Já o índice eu peguei algumas oportunidades depois, mas falando aqui em relação à regra de coloração, olha o gap, que absurdo. Tudo isso aqui foi de gap. Foram em quase 2.000 pontos de gap. O primeiro candle trouxe volatilidade, então abriu 9,6, aí o primeiro candle muita volatilidade aqui, aí ficou travado, o preço não andava no gráfico de candles porque estava muito esticado, avançou além de canal de Keltner, eu vou falar sobre isso já já, e aí começou a andar depois aqui mais ou menos, ó, 9,18, então tudo isso aqui são blocos de renco um do lado do outro, sem movimento. Trocou de cor? Trocou, mas aqui era 9,6, foi o movimento da abertura. Não abriu 9 horas, lembrando, abriu 9,6, 9,5. Então, volatilidade não teria dado tempo de entrar nessa compra aqui. E aí, trocou para venda nessa região, foi 10,5. 10,5 do payroll e já estava extremamente sobrevendido. Não rolava de jeito nenhum de caçar vendas aqui no índice. E aí, trocou de cor de novo, às 10,5. Então, volatilidade do payroll. Também não teria dado tempo aqui de entrar nessa operação, foi muito volátil. Tanto é que todos esses blocos aqui eram 10,5 ainda, ó. 10,5, aí 10,31 aqui. E aí só foi trocar de cor novamente, era 16,55, até que andou até alguns pontos interessantes lá no fim do dia. Talvez o mais interessante tenha sido realmente essa aqui, mais conservador, sem volatilidade notícia, sem abertura está esticado, então seria mais interessante aqui mesmo. E aí, em relação ao gráfico de candles aqui, falando do dólar primeiro, já em relação ao gráfico temporal de candles dólar 5 minutos, o que a gente teve? O gap que já foi assim um movimento, só o gap, tá? Considerando aqui a abertura. Engolfou o dia de quinta-feira, quarta-feira e começou a pegar o movimento de terça-feira. Então só o gap já engolfou aí uma barra elefante enorme. Pra gente ver que quinta e quarta não estavam andando nada. Não tinha movimento. Lembrando que na quinta-feira o range aqui foram de 12 pontos. Isso aqui não é nada. E aí logo no primeiro candle já começou a ter aqui um movimento que era normal de ter. Era, assim, 90% de chance que ia ter um movimento de alta, porque houve um pânico em relação ao que aconteceu na noite anterior. Vou falar sobre isso. E aí, em relação à abertura, a máxima daqui do primeiro candle, 22 pontos. Muito bom isso aqui. Na hora que a gente viu, eu pensei, opa, vai ser um dia bom. Não, não foi. Porque a volatilidade mesmo acabou sendo aqui muito no primeiro candle. Acabou engolfando terça-feira, segunda, quase que engolfou aqui praticamente a sexta-feira da semana anterior também. Então, o movimento do primeiro candle foi bem forte, junto com o gap. Só que já esticou. Chegou em canal de Keltner. E o primeiro candle já teve rejeição. É normal, porque vamos supor que criou um certo pânico. Vamos supor que vários players, sei lá, robô, fundos, etc., tenha meio que acionado o botão de vamos comprar ou vamos fechar nossas operações de venda. Para quem pensou em compra e para aqueles que estavam vendidos a longo prazo e estavam saindo da operação, para quem sai, aqui também é compra. Então, os dois movimentos desses players aqui acabaram influenciando essa abertura forte. Aqui, muitas pessoas se posicionaram, muitas pessoas fecharam suas posições, então foi um movimento de pânico bem de abertura mesmo. Se a gente vê em relação ao volume, olha aqui, volume não é normal, não é normal. A primeira barra do dia tem um dos maiores volumes do dia. Quando isso acontece é porque alguma coisa aconteceu no dia anterior. Ou a notícia de 9 horas tenha sido alguma coisa bem relevante. Porque se a gente for ver aqui, olha essa barra a primeira barra do dia aqui. Quase que uma das maiores aí de vários e vários dias aqui para trás. Então, possivelmente, pânico mesmo aqui. E aí, esticou, já ficou esticado, o LS ativou, canal de Keltner, né? Pensar aqui em reversão, a gente tem que pensar a partir da terceira barra. E aí, a terceira barra estava aqui. E aí, pensar em reversão num cenário que não estava interessante em caçar contra a tendência, porque tudo que poderia acontecer nesse dia de sexta era correção, volta a subir. Correção, volta a subir. Porque se o foco do dia era para jogar o dólar para cima, o dólar não consegue, nenhum ativo assim é saudável subir, sem fazer correção. Então, qualquer chamada de correção começa a atrair vendedores para depois voltar a subir, como realmente acabou sendo. Correção, sobe. Depois ficou travado, perdendo o volume, que normalmente o dólar está acontecendo de ficar sem volume. Mas focando aqui, pensar em reversão, se não fosse pelo movimento estar assim afetado por algo que envolve macroeconomia muito forte, até poderia, por exemplo, PFR, mas eu não colocaria stop na barra, eu colocaria stop na máxima por precaução.
E aí tem que ter risco retorno para 9, que tinha, estava bem distante, porque lembrando, né? A barra foi enorme aqui a primeira. Tinha risco retorno, tanto é que se fizesse parcial na média de 9, a distância aqui da primeira parcial quase 10 pontos. E aí começa a ter volume bom, que é o volume dos backtests que eu fiz das estratégias. Isso aqui é extremamente bom, sendo que no dia anterior, 10 pontos era quase a máxima e mínima do dia. Isso aqui é o normal. E aí faz um pullback. Eu vou entrar nesse candle aqui, pelos novas estratégias que eu estudei, né? Aqui se a gente vê, infelizmente não é aplicável a estratégia no dólar, porque raramente acontece esse tipo de gap aqui, infelizmente, então não tem como eu pensar em gatilho de compra nesse candle 9, tá? Já o índice poderia ser, se fosse o índice, por causa que esses gaps aqui é comum de acontecer lá, de cruzar as médias, etc. E aí fez pullback na média 9, gatilhos falsos de compra, a gente não faz compras aqui. Candle 13 também não, tá na cara de topo, lembrando, esse topo aqui teve defesa forte. E aí o movimento acaba tendo essa barra 15 com a abertura do à vista aqui. Nós tivemos realmente as ações, principalmente Petrobras, abriu com quase 11% de queda, é muita coisa, 11%. Muita coisa, 11%. E aí essa barra acabou renovando máxima, só que fechou muito próximo da máxima aqui da primeira barra. Que é no seguinte, rejeição. Outro, rejeição. A gente vê que não consegue se afastar muito desse topo aqui. O canal de Keltner não vai deixar o preço andar tão fácil assim. E aí acontece a volatilidade do payroll. Payroll aqui a gente teve uma volatilidade de quase uns 23 pontos, muito bom. Volatilidade, poderia ser mais em outros dias. E aí fez um pullback bem agressivo. Para mim eu nem considero pullback da média 20. Quebrou a média 20. Quebrou a média 20 e acabou não caindo, não teve 9 cruzando a 20 para baixo. Pelo contrário, o movimento já voltou rápido, já anulou essa barra, já quis subir rápido. E aí a gente começa a ver aqui que poderia estar, talvez, formando uma deriva que é bem comum se formar isso em Keltner, né? Mesmo que o preço não consiga criar boas tendências, o preço pode ficar em canal. E aí nós já tínhamos um topo, um fundo, outro topo. E aí acabou rompendo o máximo aqui, não conseguiu romper com afastamento, formou outro topo. Então 3 topos, canal aqui já. E aí o preço respeitou aqui. E outra, região de R$5 de novo. Alguns dias atrás cheguei a comentar que tocou mais de uma vez na região de R$5 e não conseguia passar porque tinha muita ordem bloqueando. E lembrando, essas ordens elas podem servir como liquidez, como também bloqueio. E R$5 não é qualquer região, né? Uma região teoricamente forte. E aí 5, 4, R$3, 6, 5,50, essas regiões a cada 50 pontos assim, é bem interessante. E aí o preço acabou, cutucou R$5 nessas barras aqui e já teve pressão vendedora muito forte. O movimento voltou, eu lembro que eu acho que o Titi disse que poderia ser até gatilho, acho que vai meio que corrigir, venda, não sei o quê. Mas infelizmente eu não consigo entrar só porque respeitou talvez LT e eu preciso de médias, e as médias não estavam em tendência. Aí o preço acabou rompendo a média 20, poderia respeitar a LT do canal aqui embaixo, até tentou respeitar, só que aí pela primeira vez acabou tendo um cruzamento da média de 9 com a 20 aqui. Operação extremamente arriscada, porque um dia aqui, lembrando, movimento mais forte para compra. E aí nós estávamos em região de canal, que poderia respeitar, mas se fosse olhar pelas médias, poderia romper. Aí, 50-50. Qual que a pessoa vai seguir? Ela vai se arriscar pelas médias ou se arriscar aqui, acreditando que isso vai ser um suporte e vai voltar a subir? Nós estamos em Keltner. Keltner, se for para subir, vai ficar em canal. Se for para travar, pode ficar de lado, porque é bem difícil de voltar assim, correção forte. Então, 50-50, se eu não consigo definir pela região que está, e pelo macro aqui estar complicado de analisar, macro estava mais para cima do que para baixo, dólar, prefiro não fazer nada. Mas poderia até ser, tá? 36. O preço ficou andando de lado, 46 já é gatilho, aí já não rola. Rompeu a LT? Rompeu, mas o problema aqui é que está na cara da média de 50. E a 50 está extremamente em tendência. Ela está chegando igual aqui, sei lá, um batalhão de força aqui para tentar reagir o preço para cima de novo. E aí bate nela, ela reage. Posso pensar em setup da 50 com 80 aqui? Se eu for pensar, nós temos aqui um candlezinho aqui em cima, nessa região. Tinha até risco retorno para a média de 20. Até coloquei possível gatilho de compra. Risco esticado. Gap entre candles começando. Fecha num preço, abre em outro.
E aí fecha no preço, abre em outro. Já começou a indicar que dólar vai ficar travado igual os outros dias aqui, o volume já acabou. E aí o movimento acaba tocando na média de 20 e não teria estopado caso pensasse em operação de compra aqui. Só que começou a ter gap pior ainda. Fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. O movimento subiu, não chegou em 61, tá? Que seria o último alvo dessa operação aqui, demorou, teria chegado só lá depois. E olha o tanto de candle que começou a fazer aqui. Com gap entre candles, vários candles positivos. Nossa, tá subindo muito? Não, não tá subindo. 4,5 pontos aqui, um do lado do outro, médias aqui muito próximas, começou a ficar o normal do dólar de ultimamente. Nada a ser feito. Se começa a ter doji muito próximo do outro, pode saber, sem volume, sem agressão, pode ter até liquidez, mas não tem aqui agressão para agredir, né? Já que a agressão é que o movimento que gera tendência. E aí, gap entre candles, e olha aqui como é que fica no fim do dia, muito pior, candles de rejeição. E aí o movimento no final do dia, a gente acabou tendo aqui como se fosse um canal, subindo em canal, além do outro canal que nós tivemos no início do dia. Então, se fosse pensar assim, é um gatilho, esse daqui poderia, mas aqui era a área de 50-50. O que poderia acontecer? Tinha um fator de 50% para subir, 50% para cair. Se em outra situação, por exemplo, macroeconomia não estava tão agitado, poderia ser uma operação. E meio-dia também, sexta-feira, dólar ultimamente está lindo, né? Não estou sentindo muita confiança de operar dólar, infelizmente. Então, eu vejo isso aqui em relação ao dólar. Detalhe, que eu não vi nenhuma sequência compradora forte. Tem essa daqui? Não vejo. Não vejo como sequência forte, porque aqui nós tínhamos um movimento muito mais forte de venda, que só teve uma barra de convicção. A outra foi de rejeição. Essa daqui, várias barras para tentar anular uma força que mesmo assim, nem nada. Primeira barra do dia de rejeição, não vejo nada aqui de interessante, depois ficou péssimo o movimento ali. Já em relação ao índice, o que a gente teve no índice? O índice teve um movimento aqui bem... Assim, eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Não lembro. Realmente, assim, não lembro. A última vez que teve um gap que abriu além de Keltner. E lembrando que tem situação que acontece isso quando é rolagem de contrato, mas aí na hora que vai mudar o contrato para o atual, não tem esse gap. Então, eu não lembro o dia que realmente aconteceu isso da última vez. Abrir além de canal de Keltner. Assim, na hora que abriu aqui embaixo, eu pensei, meu Deus, porque pensar em venda de jeito nenhum, never, nunca. Aqui, o preço não vai conseguir. A última vez que realmente o preço conseguiu ir além de Keltner, com tendência, foi na pandemia. Naquela época da pandemia, abriu aqui além de Keltner, nos 60 minutos abriu além de Keltner, nos 60, esse aqui é 5. Então, naquela época, ainda assim continuou caindo, mas é uma época, assim, anormal no mundo todo. E só por causa da Petrobras ter tido aquele movimento todo de baixa, vai fazer isso aqui? Não, isso aqui eu não confio. E aí, se a gente fosse olhar o Ibov, é importante ressaltar que o índice abre numa região que eu falo do Ibov já tem uns bons dias, que eu estava comentando que ia testar essa região desse fundo aqui. Talvez a LT pelo menos, que acabou rompendo já na sexta-feira, a LT, para formar. Tinha que formar esse oco, porque tinha mais liquidez nessa região de fundo aqui. Tanto é que beliscou, tá? A mínima do dia beliscou esse fundo. E aí o Ibov, então, fez um movimento todo bonito. Eu tô bem ansiosa para falar do estudo semanal para essa semana. Mas aqui é importante, então, ressaltar que Ibov não tem gap, tá? Ibov não tem gap, então a gente vai olhar o índice, como que estava abrindo o gap do índice. Aqui o índice estava abrindo nessa região onde que tem muita liquidez. Então, o que a gente poderia esperar do Ibov? Que o Ibov ia abrir bem forte na queda, ia abrir em região aqui bem interessante, e foi o que aconteceu. Mas, olhando pelos 5 minutos, onde o índice futuro estava, não era uma região segura para procurar vendas de jeito nenhum. Eu não sei como que antigamente eu fazia operações aqui, por que antigamente eu conseguia fazer? Porque eu não tinha Keltner no gráfico, então imagina só, aqui antigamente. Eu vi isso aqui e pensava, uau, se fizer pullback na média de 9, na 20, vou pensar em venda. Eu não analisava, por exemplo, a questão de estar sobrecomprado, sobrevendido com essa função do Keltner. Então, eu começo a ver isso aqui como as extremidades máximas que o gráfico pode ficar. E aí, para pensar em setup da VWAP, vamos supor, de compra,
Eu não vejo aqui, o segundo candle, infelizmente, ele estragou qualquer cenário de setup da VWAP, porque começou a indicar para mim que não tinha força compradora VWAP ainda. Ficou de lado, normal de acontecer isso. Poderia talvez ficar lateral o dia todo, para aí o canal de Keltner ficar saudável por conta própria. Não era o preço que ia voltar, mas o canal de Keltner ia ficar normal. E aí talvez ao longo dessa semana fizesse algum movimento. Então poderia sim ficar travado, ou poderia ter uma correção forte, como fez aqui depois. Mas aí o preço simplesmente chegou às 10 horas e teve um movimento de queda. Por que teve 10 horas esse movimento de queda? Bem provável que lá no Ibov, que foi o que aconteceu, né? O Ibov cutucou. A mínima do Ibov foi então essa mínima aqui atrás. E aí quando cutucou essa mínima aqui, é normal que tenha muitas ordens que vai ter defesa, que é um bloqueio de ordens. Tem muita liquidez aqui. Liquidez para bloquear o preço ou para passar. Mas para passar, eu duvidava demais que ia passar esse preço. Para pensar em compra aqui, olha, eu pensaria em compra se talvez fosse um operacional agressivo do setup do IFR, por exemplo. Mas eu ainda não cheguei nesse patamar de colocar compra e deixar o trem rodando. Mas nós já temos, assim, se alguém tiver essa condição de controle, de ansiedade, talvez, de conduzir uma operação que vai durar horas, tá? Não é para conduzir nos 5 minutos, é para conduzir em tempos gráficos maiores. A pessoa já poderia procurar compras aqui em qualquer oportunidade que já teve logo na abertura, porque isso aqui não é normal de abrir aqui, além de Keltner. Nós tínhamos uma situação extremamente esticada e Ibov em região de suporte. Tinha risco? Tinha, mas era muito difícil só por causa da Petrobras, cair muito mais aqui. E aí o preço acabou tendo aqui essa rejeição, 10 minutos antes do payroll. E aí o payroll acabou influenciando aqui esse movimento bem volátil, que foi quase um engolfou o dia, mas só a barra teve quase 900 pontos. Interessante, já quebrou a média 20, eu acho muito improvável que a média 20 poderia demonstrar alguma força. Ela estava fraca. Por que ela estava fraca? Porque em tempos gráficos maiores aqui, todas as médias, por exemplo, a 9 do 60, a 9 do 60 estava lá na casa do caralho, lá em cima. Então, como que eu vou caçar a operação de venda aqui, de pullback da 20, se em tempos gráficos maiores o gap tá absurdo? Não rola venda por vários inúmeros fatores. E aí o preço sobe. Dá uma travada aqui, vou pensar em venda. Pelo amor de Deus, não saiu de Keltner ainda, espera sair. Isso aqui não é interessante, o preço poderia muito bem ficar de lado, aí volta a cair, fica assim, fica lateral, tal. Então espera Keltner dar algum sinal de ficar saudável e depois pensa em alguma coisa. Aí fez pullback na média 9. Gatilho de compra? Espera que Keltner pode te enganar e o preço não vai subir. Vai ficar travado. E ficou, né? Por boa parte do tempo aqui ficou travado. Chegou a abertura de 11h30. A gente não estava tendo movimento correlacionado lá fora. Lá fora estava tendo movimento de tendência, aqui não. E aí acaba chegando mais próximo com a média 20 e do nada teve essa impulsão. E aí rompeu a média 50. Ok, era bem normal que fosse romper a média de 50 meses, que ainda estava esticada em relação a tempos gráficos maiores, e foi chegando na média 80. Aqui já poderia ficar interessante, porque nós já tínhamos saído de Keltner, o movimento estava já começando a ficar normal, nós tínhamos aqui 50% de Fibogap, tá? Importante ressaltar o Fibogap, e se eu marcar, por exemplo, o pivô aqui do dia, já tinha rompido todos os alvos. Mas se eu marcar essa pernada de tendência aqui, por que o preço... Por que eu vou marcar essa pernada? Porque o preço estava fazendo isso aqui, ó. Gap de baixa. E aí abriu aqui, mas continuou. Então tudo isso aqui é um movimento de baixa. Beleza. E aí correção forte, tá? E aqui, será que vai ser um movimento para ficar de lado? Não, o que o preço fez? Acumulou para formar um pivôzinho de reversão. Então, pivôzinho de reversão, o movimento está subindo. Eu tenho que preocupar com algumas coisas. Dessa pernada de baixo, eu tenho que marcar retração. Porque eu tenho retração aqui para bloquear o preço como resistência. E outra, desse pivôzinho aqui, posso marcar para cima. Posso pegar também daqui desse fundo para cá, jogar para cima, para ter certas confluências junto com a retração da pernada de baixa do gap. E aí eu vou ter certas confluências. Eu não tinha em relação ainda dessa primeira pernada, porque o primeiro alvo tá aqui, ó. Nessa região. Eu só tinha retração. Retração e no máximo espelhamento, talvez daqui pra cá. No máximo isso. Poderia dar setup da média de 80? Poderia, inclusive até comentei na hora. Inclusive deu gatilho, não acionado. Então não faço nada, aqui deu gatilho, ó. Não acionou. Então não acionou, não faço nada.
Só que o preço começou a subir, e subir, e subir. E aí a gente tava brincando assim, não é possível que esse preço vai buscar o ajuste direto, não é possível. Porque Petro estava caindo ainda muito forte, estava em 8, 9%. Para subir a nível de buscar ajuste, tinha que ser Vale e FNC subindo bastante para anular o movimento da queda da Petro. E elas não estavam fazendo tanto esse movimento. E aí começou, ó, rejeição, 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 rejeição. Eu já estava pelo celular, e aí fez uma barra aqui de virada do nada, em região de 61. E não só por isso, mas olha que lindo esse movimento aqui. Deixa eu tirar os estudos para ficar mais fácil. 60 minutos, olha a cutucada que deu na média de 9. E aí no fluxo, eu estava até comentando com o Dudu na hora aqui, que o movimento estava começando uma indicação que ia criar uma exaustão. Não estava aquela força toda, já estava começando meio que a UBS já travar, porque ela ajudou, foi ela que fez esse movimento de alta aqui. Ela não estava aquela força toda que ela estava aqui no início. Começou a parar e não tinha sentido o preço subir. Se o preço subisse reto com o Petro daquele jeito e FNC e Vale não ajudando, eu não sei mais sobre o que é day trade aqui, não sei correlação, não entendo nada. E aí o preço realmente cravou essa região, parou, tinha que ter uma reação, porque a média de 9 dos 60 ela estava muito forte, ela é a tendência dela com gap. Ela ia ter uma reação. A reação dos 60 minutos foi pouca, mas qualquer movimento que faz uns 60 são muitos pontos lá nos 5 minutos. Então a mini correção que teve aqui, ó, do toque até a correção, 500 pontos. Mas se a gente for olhar os 60 minutos aqui, nossa, que correção michuruca, realmente. Mas 500 pontos no 5 minutos já é muita coisa. E aí o movimento teve a reação forte. E outra, criou um fair value gap nessa subida, tá? Inclusive, na nova turma eu vou falar mais sobre fair value gap. A gente tem um fair value gap aqui em relação a essa barra aqui, ó, esse movimento, tá? Então precisava preencher essa região aqui. Nós tivemos essa aqui também, mas acabou que só foi preencher no fim do dia, ela ó, cravou. E aí o movimento aqui preencheu, buscou, não por isso apenas eu poderia marcar a retração dessa última pernada de alta, que ela estava esticada, porque se a gente fosse subir em pivôzinho, que estava criando uma tendência maravilhosa, porque aí sim poderia buscar ajuste, mas tem que subir de forma bem tranquila, né? Não é essa pernada toda aqui com vários canos positivos. Aí fez uma correção e poderia fazer assim e assim. Só que aí o movimento cravou aqui a retração. Teve pra gente aqui 1, 2, 3 de compra. Eu vou comprar? Não vou comprar porque eu estou em movimento vendedor em tempos gráficos maiores, tá? Então não vou comprar aqui porque a média de 9 lá dos 60... Também tem fatores aqui nessa região de FIBO, 61 de FIBO. Eu vou esperar e vou pensar mais em vendas aqui, porque eu não estou em Keltner mais. O preço faz um pullback na média de 20. Não vou entrar no 57 nem 58. Eu vou esperar aqui um contexto que mostre para mim que a força compradora do pullback está fraca. E aí faz e dá o 61. Só que o 61 acabou sendo acionado. E aí eu comentei que estava dando aqui uma possibilidade de operação de pullback, poderia colocar stop aqui ou aqui um pouco. Infelizmente acionou por questão de, nossa, um tique aqui. Se deixasse 5 pontos abaixo, teria pego? Vamos ver aqui a mínima dessa barra, 330. A mínima do 62, 325, por 5 pontos de diferença. Pegou e estopou, o movimento subiu. E aí subiu, e na hora eu tava vendo muito a influência da Petro. A Petro estava muito volátil. Qualquer movimento que ela estava fazendo de uma correção, por exemplo, que ela estava em queda aqui de quase 9% ainda, tá? E aí vamos supor que ela chega a 8,50. Esses 50 pontos, meio ponto aqui de volatilidade, qualquer movimento estava muito influenciando aqui. E aí essa barra aqui foi a Petro lá na hora. E essa barra também, aqui da máxima, também foi a Petro. Eu não tô louca, porque olha aqui o movimento que a Petro tava fazendo. Aqui, ó, nessa hora. Ela tava toda hora fazendo máximas, porque ela também abriu além de Keltner. Então ela tava subindo puxado, demorado. E aí renovava a máxima, mas eram rompimentos falsos. E aí cada vez que eu rompia máximo, 14,30, e aqui meio-dia 45, vamos voltar aqui pro índice. Aqui, ó, meio-dia 50, que foi o topozinho da Petro, aí a Petro voltou pro canal, beleza. Aí depois teve aqui 14 e pouco, que foi a máxima da Petro de novo, só que foi rompimento falso. E aí voltou de novo, aqui no índice. Então, aqui o índice, nessa região, foi muito a Petro influenciando, muito. Ela não conseguia renovar a máxima com tendência forte.
IFNC e Petro não, IFNC e Vale não estava ajudando. A gente consegue ver que depois é que ela não conseguiu renovar a máxima, e aí teve um movimento forte de venda no fim do dia aqui, deixa eu puxar pra frente, aqui, 16,45, porque saiu mais uma notícia negativa em relação à Petrobras. Vou falar sobre isso. E aí, exatamente 16,45, o movimento, ela que puxou e foi fechar o Fair Value Gap aqui, região também de retração, fez um pullback agressivo, mas nada a ser feito aqui nessa região. Então, operação estopada, essa outra aqui foi uma operação de contratendência, analisando essa questão de médias, forças, né? Em tempos gráficos maiores, Fibogap, muito importante, 61, subiu de forma esticada. Aqui chegou na linha do LS para confirmar junto uma reversão, apesar que não teve. Tempos gráficos maiores, a gente tinha todo o movimento aqui, nossa, o início do dia extremamente esticado com o LS ativo. Então, vários fatores para não ficar procurando compras, não procurar vendas aqui nessa região. Compras também poderia ser perigoso ainda, porque o Keltner pode deixar o mercado muito travado. Só que aí teve a tendência, só que não deu prosseguimento aqui por boa parte do movimento, porque a IFNC e Vale não estava fazendo nada. Aqui, se eu for abrir, o movimento aqui travou aqui no fim do dia. E a IFNC, no final do dia, travou também. Então, praticamente não teve volume pra gente. E o índice ligou foda-se para o movimento do dólar, tá? Então aqui foi realmente um movimento focado mais em índice e ações. Não ligou para o movimento do dólar, nada de correlação. Ah, o índice está subindo, o dólar vai fazer isso. Não, cada um acabou mexendo aqui de forma individual na sexta-feira. Outra coisa que eu preciso ressaltar agora, já falando sobre macroeconomia. Na verdade, eu vou falar de fluxo aqui, mostrando para vocês o gráfico. A questão do fluxo aqui que a gente teve, né? Eu puxei aqui a data de sexta-feira para mostrar para vocês. O índice, vamos ver, Player, XP, que a bonitinha tava fazendo, né? Já logo na abertura aqui, a XP 96, que abriu o pregão, demorou 5 minutos aí mais ou menos, ela disparou na compra de 18 mil contratos, até aqui mais ou menos umas 9h20. O que a UBS fez nessa hora? Ela entrou na venda, mas lembrando, o gap não foi esse movimento aqui. Esse movimento foi depois da abertura. E lembrando, a abertura ficou travado, estava esticado. E aqui a gente não teve um movimento claro de tendência. Mesmo que a XP tenha entrado com quase 24 mil contratos aqui na compra dando liquidez, e aí o BS chegou a ficar quase 18 mil na venda, não foi um movimento que conseguiu cair tanto assim. Só foi criar uma tendência e detalhe, aí o movimento fica louco. Porque aqui, ó, 10h20, olha o movimento que a XP fez. Essa hora eu não entendi, porque era antes da abertura antes da notícia do payroll. E aí o movimento da XP, a XP entrou na venda. Ela deu liquidez pro movimento subir. Mas o que a UBS fez? Entrou na venda também. Não tinha sentido esse movimento aqui. Então a UBS nessa hora, até o fundo ali, mais ou menos 11h30 e pouco, que foi esse movimento aqui, ó, até durante todo esse movimento aqui do dia, ela estava na venda. Então quem fez esse movimento de alta aqui? Que aí ficou bem confuso o fluxo. Foram outros players que geralmente não é assim de puxar tão forte e acabou dando ignição. Por exemplo, deixa eu tirar a UBS então. Bradesco acabou atuando e ela não é de atuar por assim, muito tempo que ela não atua tanto assim. Tivemos aqui a Morgan, tá? Ela ajudou também nesse movimento aqui, ela ajudou na compra. Tivemos a Goldman também. Goldman ajudou no movimento da compra aqui. Então, Tullet teve? Não. O foco aqui mais realmente foi Bradesco, Morgan, Goldman. A UBS ela não estava, pelo contrário, ela entrou contra o movimento. Olha que doida. E aí, nessa hora aqui, o movimento ficou bem travado. Aí estava confuso porque quem fez esse movimento de alta não foi a UBS, poderia ser rompimento falso. Então a gente tinha que esperar. O que ela vai fazer? Ela vai entrar agora na compra. E aí ela começou a fazer? Aqui exatamente quando deu essa ignição aqui, 11h55, que nós tínhamos um fluxo aqui. 11h55. Nesse fundo aqui, a partir de 11h30 ela começou a comprar, mas a disparada foi exatamente aqui, ó, 11h58 mais ou menos. Disparou, fechou todas as posições que ela estava na venda. E aí é importante que aqui, se ela fechou todas as posições que ela estava na venda, ela meio que, vamos supor, estava estopando? Pode ser. E aí tinha que ver se ela ia continuar mais na compra, né? Mas aí ela travou. Ela travou aqui na hora que ela zerou. Não quis saber mais de comprar. E a XP fez o movimento junto com ela. Aí então houve o cruzamento aqui, parceria perfeita. Quando a UBS zerou a mão, 13 horas, que foi esse movimento aqui em cima, ó.
Ela parou. Na hora que ela parou, ela não quis mais saber de estopar. Por isso que nesses últimos candles aqui, era como se fosse o último respiro dela que ela tá zerando a mão. Pode ser que ela tenha estopado num dia, pode, não sei. A gente nunca vai saber de nenhum play aqui que realmente aconteceu por trás. E aí a gente teve aqui a parada. Chegou no saldo zero, ela zerou. Então, a partir daqui a gente ia ter que ver realmente o que ela ia fazer. E o que ela fez? Entrou um pouco na venda de novo. E a XP, liquidez para compra, foi um movimento que eu acabei vendendo aqui, pegando um pouco do movimento da UBS. Só que aí fechei a operação quando começou a dar gatilho para venda de novo e foi estopada essa operação. E aí já começou a ficar louco aqui, porque aí a UBS voltou a comprar. E aí o UBS voltou a vender. Aí aqui já ficou um zaralho, porque as ações não estavam indicando mais nada. Em relação, por exemplo, a Bradesco, ela disparou na compra, mas não estava fazendo grandes tendências, como, por exemplo, essa pernada, essa outra aqui. Depois começou a subir com vários rabisquinhos aqui que a gente consegue ver nesse movimento de alta. A Morgan lateralizou. A Goldman também fez um movimento muito louco aqui. Então começou a ficar tudo muito estranho depois. BTG, mais vendido do dia, uma bosta aqui. Santander, coitada, nada a ser feito aqui depois, na parte da tarde. E aí, se a gente for olhar aqui a questão da grade de cotação, muito estranho também, mas, assim, seria até normal porque abriu muito esticado. Aí a gente tem aquela visão de que as DIs estão muito positivo, é dólar para cima e índice para baixo. Cuidado! Como que o índice vai cair nessa situação que chegou a abrir aqui desse jeito? Então, por mais que os DIs estavam positivos, o índice não conseguiu performar em queda, tá? Não teve essa correlação inversa. Então o índice acabou até corrigindo, mas sim, fechou em queda, mas foi um dia aí que a gente teve depois do gap, foi um dia de alta. Foi um dia de alta, mas fechou negativo. E aqui as ações, e FNC tentou segurar as pontas, a Vale até tentou, mas depois perdeu, não conseguiu. E aí, olha aqui, gente, como é que a gente... Não sei como que o índice ainda fechou, o Ibov aqui fechou com só 1%. Eu acho assim que foi muito tranquilo ainda, muito. Porque Vale caiu quase 1% e Petro chegou a voltar quase 11% de queda por causa da notícia que saiu depois na parte da tarde. E dólar só subiu 1%. Então, eu acho, na minha opinião, que ainda por cima, e Bob foi assim, muito tranquilo. A gente teve alguns outros setores da economia, claro, né? Small caps e outras ações subindo. Mas, gente, quase 11%, só 1% de queda, assim, difícil de acreditar. Uma outra coisa também que fica confuso, porque, vamos supor, os DIs estavam positivos, então é dólar para cima e índice para baixo, né, a correlação. E o dólar foi um dia também que, além do gap de alta, também estava subindo, com dificuldade depois. E o índice, depois do gap de baixa, também estava subindo. Então, graficamente, assim, por isso que eu falo, era melhor ter olhado os dois de forma separada, porque fatores estavam impedindo dos dois agirem de forma de correlação. Não estava dando para quem tentou operar um de um jeito, outro de outro. É complicado aqui. Outra coisa lá fora, o mercado ajudou, teve um movimento correlacionado. O S&P, a gente teve um movimento aqui que foi de alta, tá? 10,5 teve um movimento de alta que ajudou o movimento aqui também, só que depois entregou tudo, acabou renovando o mínimo. Então a gente não teve movimento correlacionado a isso. Mas é porque também a gente abriu muito esticado, né? Lá fora não abriu assim. E o DXY dólar? O dólar teve um movimento de queda. 10,5 foi um dia que, a hora da notícia, do payroll, teve movimento de queda. Acabou se corrigindo boa parte da notícia, mas acabou fechando aqui naquela sexta-feira com 0-0. Praticamente a mesma região da abertura foi o fechamento. Mas, então a gente não teve correlação, porque aqui disparou o dólar. Lá fora não teve essa disparada, foi um gap de baixa. E na sexta-feira aqui nós tivemos até um movimento de baixa do S&P. E ajudou o movimento aqui também a acabar fechando negativo. Só que a gente, né, movimentos mais locais que nós tivemos. Nem vou falar de commodity do petróleo, porque não foi bem a commodity que influenciou, apesar de ter sido também um dia de queda. Foi realmente a questão do balanço que teve na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade. Mas outro ponto aqui que eu preciso ressaltar, que o minério de ferro naquele dia estava caindo. E aí poderia puxar a Vale para baixo. Mas como que ia cair? Ressalto toda vez, como que ia cair mais se Petro estava caindo daquele jeito? Muito difícil. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tem aqui a playlist de mesa proprietária. Mostra minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar.
Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. WZ. EWZ que tá igual a Ibov. Chegou na região de fundo aqui, ó. Suportezinho. Suporte que tem liquidez tanto para ser um suporte quanto para ser um rompimento, mas chegou de forma esticada e acabou servindo como suporte em média 200, ó. Tanto é que eu acredito que vai ter até um repiquezinho de alta aí, ó, nesses primeiros dias da semana. Olha o volume dessa barra aqui. Primeiro toque aí dá 200, suporte. Acho sim que vai ter um repiquezinho de alta bem de boa aqui, sem nada uau, assim, para ficar chocante. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, uma interrogação, né? Falando aqui sobre em relação a Petro. Vamos focar mais na Petro. Eu falo já tem um bom tempo que a Petro está extremamente esticada. Muito esticada. Em tempos gráficos maiores aqui, semanal, por exemplo, eu posso marcar, por exemplo, uma LT se eu quiser. Olha lá, uma LT. Nós estamos em região de LT, que é uma resistência. Aí, quantas semanas aqui, né? Nós estamos em movimento de alta desde esse fundo aqui, desde quase um ano atrás. Quase um ano atrás, só subindo. Em relação ao gráfico mensal, quantos candles de alta seguido? Qual foi a última vez que fez isso aqui? Nem sei quantos candles assim. E aí chegou de forma esticada. E acabou formando um PFR no final de fevereiro. Mas nem pelo PFR em si, mas o PFR foi mais uma confirmação. Mas olhem aqui a LT. Quantas barras esticadas. E aí, extremamente, vários fatores para ser uma região de resistência. E aí, de repente, começa a indicar aqui, por exemplo, no mensal, um PFR, que é um padrão de reversão grafista de Price Action, análise gráfica básica, nessa LT. Padrão lindo. Gente, vai, assim, corrigir. Tá, aí a questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui eu pergunto em relação ao gráfico. O que vem primeiro, o gráfico ou a notícia? Porque aí agora parece que tem a notícia só para justificar o que o gráfico já está falando. Isso que eu nunca vou entender. A pergunta que o ovo ou a galinha? É o preço, o gráfico ou a notícia? O que estava vindo primeiro? Eu acho que o gráfico. Mas aí eu fico perguntando assim, parece que quando tem a notícia, tem certas notícias que parece que só saem numa época que tem que confirmar com o gráfico. Vamos supor que fosse uma notícia manipulável. Não vou soltar agora, não vou falar isso dos dividendos agora, né, que foi a questão da Petrobras, vou falar sobre isso. Não vamos divulgar isso dos dividendos agora, que a gente não vai distribuir os dividendos extraordinários. Vamos soltar só quando no gráfico da Petrobras chegar numa região de resistência. Aí a gente solta essa notícia e aí nós vamos ter um motivo de fundamento para confirmar o que o gráfico já falava. Por que não teve essa notícia, por exemplo, essa entrevista do Prates, agora já até esqueci o presidente lá da Petrobras. Por que ele não falou essa ideia sobre não distribuir dividendos extraordinários aqui, por exemplo, em novembro do ano passado, quando estava longe da resistência? Por quê? Por que não acontece essas coisas exatamente fora do padrão gráfico? E aí vem o Ibov. Comentei do Ibov, tá formando oco. Comentei com o Ibov também aqui no semanal, já aproveitando para falar. Em relação à média de 20, eu falei que era normal ter um repique, tá? Então, mostrando aqui também o índice futuro, era normal ter um repiquezinho de alta, só que esse repique poderia ser um topo menor. Fez o topo menor, e eu falei, tá com cara que vai romper a média de 20. Tá acontecendo aí. Mas o diário tem um oco aqui, é um padrão que todo mundo tá vendo, é um padrão de reversão. O semanal tem Fair Value Gap aberto aqui embaixo, tem região ainda para poder corrigir, tá esticado, é normal que venha corrigir. O mensal, por exemplo, acabou rompendo a mínima aí de fevereiro. Vai acabar, talvez, formando até quase uma barra ignorada aqui para continuar a queda e corrigir até, talvez, baixo dessa barra aqui que está muito esticada. E vem a questão. Aí a questão de manipulação dessa palavra. De busca por liquidez. O diário aqui. Qual que é a melhor intenção do player de fazer? Vamos supor, se ele estava comprado estrangeiro desde esse movimento, desde lá de trás... E aí aquele acumulou e comprou de novo. Quando chegou o fim de dezembro, ele começou o quê? A largar a mão. E nessa época as corretoras estavam o quê? Ibov é 140, 150, 200 mil pontos. Comprar topo, gente. Comprar topo é igual falar comprar topo de Petro. E o tanto de gente comprou topo de Petro, nossa.
E aí o movimento chega aqui, o que o institucional começa a fazer? Institucional, eu digo estrangeiro, começa a fechar, né, realizar lucro. Ele estava comprado, ele está realizando. O ato de realizar é venda. Mas ele não quer vender de forma assim. Não. Se eu estou comprado aqui, eu quero vender melhorando meu preço médio. Eu não quero que o negócio volte disparado e eu tenha que sair do nada aqui o mais rápido possível porque a operação está voltando na minha cara. Não, eu vou sair aos poucos, passa um dia, saio mais um pouco, sai um dia, passo, entendeu? Vai fazendo assim. Vocês têm que imaginar uma operação com muitos e muitos e muitos contratos. Não é uma operação de 5 contratos. 5 contratos a gente consegue sair na hora que a gente quiser, mas um player que carrega muitos contratos não consegue sair da noite pro dia. Ele tem que descarregar aos poucos. Se ele conseguisse descarregar de uma vez, ia ser o fim do mundo, que aconteceu na época da pandemia. Descarregavam todo mundo de uma vez. Começou a ter leilão, abriu o circuit breaker, porque não estava aguentando, era disparada de venda, 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 venda. Então tem que ser aos poucos. E aí, para ser aos poucos também, lembrando que se eles querem vender, eles têm que atrair compradores. Então eles começam a influenciar aqui o movimento. Só que agora, vamos supor, se o movimento da bolsa é para voltar para cima, para criar uma tendência de alta de novo, que é o que o gráfico está dizendo lá no mensal, no semanal, que isso ainda vai acontecer a longo prazo, que vai buscar novas máximas, tem que comprar em um ponto de, como é que fala no Smart Money? Um premium. Você tem que comprar mais baixo, você não pode ficar comprando no topo. Você tem que comprar em região que seja mais barato. E você não vai comprar caro. Então, vamos comprar mais barato. Onde é mais barato? Que seja, sei lá, qualquer região aqui embaixo. Então, vamos influenciar o movimento aqui para fazer um oco. Vamos. E aí, a gente vai atrair vendedores. Vendedores começam a vender, porque aqui todo mundo está vendo oco. Oco, 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 oco. Aí todo mundo vende, aí o movimento vai cair. Todo mundo vendendo. Aí as corretoras começam, Ibov não é 150, Ibov é 130. Aí começa a influenciar, reduz a nota de confiança lá da Petro, de compra para neutro, não sei o quê. Começa a fazer esses movimentos aí, influenciando vendedores. Aí quando chega aqui, quem está comprando durante esse pânico, gente? Quem começa a comprar durante o pânico? É o estrangeiro. Como fez várias e várias vezes. Quando o índice chegou em região de 100 mil pontos e rompeu 100 mil pontos para baixo, todo mundo, bolsa é 50 mil agora. Quem estava comprando? Eles. E aí o movimento vai cair, mas eu não acho que vai cair a ponto de chegar aqui nesse fundo. Vai chegar num ponto que na hora que eles começarem a encher o carrinho de novo, compra, porque esse movimento aqui está atraindo vendedores. Eles vão comprar mais barato. Vai fechar o fair value gap, vai chegar em retração, troca de polaridade, vai chegar em médias, vai ficar saudável para jogar o preço para cima de novo. Que foi o que aconteceu aqui, porque o preço não conseguia subir de forma esticada, então corrigiu em forma de bandeira. E aí durante todo esse movimento aqui começou a atrair muitos vendedores. Aí eles começaram a encher o carrinho, compra, explodiu. Então tá acontecendo um movimento aí, que eu já digo há algumas semanas. E aí é por isso que o que eu posso esperar aqui para o Ibov para essa semana? A gente está numa região aqui, LT, agora fodeu. Porque o que é isso aqui? Não sei. Não tem esse tipo de figura. Se tivesse um fundo assim, talvez com sombras aqui, alargamento. Mas aqui já é uma coisa estranha. Um triângulo descendente invertido? Pode ser, mas... Enfim, aqui é o segundo ombro do oco. Essa região aqui é a região de suporte. É um suporte, fato. O Ibov não tem gap, o índice futuro tem. Aí vem um problema. Eu acho que esse preço vai dar um repiquezinho de alta, porque aqui tem muita ordem, uma caralhada de ordem aqui, demais. Vai dar um repiquezinho de alta, vai ser talvez um dia, talvez até travado amanhã, tá? Mas que volte a cair, que é o que eu espero, tá? Então, eu não quero que o preço venha testar essa máxima aqui de novo, faça um topo maior. Não, chega disso. Chega. Não vai ficar muito chato, vai ficar muito travado isso aqui. Mas a gente tem que pensar nesse plano B, né? Pode ser que trave esse fundo aqui, não é hora ainda para romper e vai buscar uma nova máxima. Aí o povo vai pensar, e agora que vai mesmo romper máxima? Aí o trem não vai, porque pensaram isso aqui, tá? Eu vi analistas falando, agora vai, isso aqui é candle de ignição. Não foi, não era hora ainda. E aí vai chegar nessa máxima, o preço volta. Então,
Por mim, na minha visão aqui, vendo o movimento que tá criando aqui de pullbackzinho, pivôzinho de baixo, queria que travasse um pouquinho, fizesse um respiro e aí pegasse combustão para romper esse fundo, romper aqui embaixo. Tem muita ordem aqui. E por que eu acho que não vai ser agora que vai romper essa parte? Porque lá no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15, a gente tem que lembrar que nós estamos em movimento esticado, né? O gap foi de 2.000 pontos na sexta, canal de Keltner. Então, a gente pode ter uns dias aí dessa semana travado para respirar e depois romper de novo, porque Keltner esticou. E aí a gente pode ter um dia travado, mas nada aqui eu não quero, inclusive, deixa eu marcar no gráfico oficial, que rompa essas máximas aqui. E aí, marcando aqui, eu tinha esses caixotes, eu comentei, né? Primeiro caixote para quebrar a teoria de Down, segundo caixote, e no gap já quebrou o segundo, já quebrou o terceiro reto. E detalhe, quando voltou e eu fiz a operação de venda, você viu como uma região de troca de polaridade, ó, outro fator que inclusive esqueci de citar. Aqui, eu acho que o preço pode ficar bem travado, ficar nessa região. Nessa região aqui, até o Keltner lá do 5 ficar tranquilo, para depois buscar essa região aqui de baixo, venda. E aí confirmar o oco rompido lá em tempos gráficos maiores, ó. Então nós temos aqui esse caixote aqui de baixo, onde tem muita liquidez. Nós temos aqui essa linhazinha aqui em cima. Então eu vou deixar esses caixotes marcados ainda. Esse aqui de baixo também, principalmente esse daqui, troca de polaridade bem interessante. Para os 5 minutos que eu posso esperar. Média 200 está em tendência, né? Ela está apontada para baixo. Para pensar aqui em operação de compra, só recomendo acima dela. E com o cenário de Petrobras, bom também, tá? Importante. Só que tá com cara realmente do mercado ficar travado. E que a média 200 vai juntar junto aqui com esse mercado travado. É bem comum de Keltner deixar o preço assim, travado, lateral. Então, estou sem expectativas, principalmente amanhã, segunda-feira, né? Que é bem normal do preço ficar assim. E aí, em relação, então, falei a minha visão ainda de queda um pouco para o índice ainda, para depois, a longo prazo, ser de alta. Já em relação ao dólar aqui, deixa eu ver, no semanal. O semanal acabou respeitando esse suporte, a SLT, né, infelizmente. E aí o macro ainda é vendedor. Só que o dólar tá travado, ele tá em região de R$5. Essa região aqui é o 5, não consegue passar. E eu comentei na semana passada que eu não sei se isso aqui é uma acumulação para pegar combustão e romper, ou ainda vai ficar travado. Assim, não faz muito sentido o que está acontecendo em relação aos dois, porque se eu estou vendo um viés de, vamos supor, de queda para o índice no curto prazo e depois alta a longo prazo para romper máxima de novo histórica, o que deveria então acontecer de correlação no índice? Essa queda de curto prazo então deveria ser de rompimento aqui, para cima. E depois, quando o índice começar a romper máxima histórica e subir, o dólar no mínimo travado ou que volte a cair. Mas não tem sentido o que o dólar está querendo fazer aqui. Não tem sentido. Não consigo entender. O semanal está bem travado, sem muito volume. Está nesse range dessa LT, dessa outra LT. O diário fica até mais claro de ver aqui. Nós temos um caixote, tá? Inclusive eu tenho nesse outro gráfico esse caixote aqui em cima, que se passar disso, passou dos R$5 de novo. Mas não consigo entender. Até vejo talvez um rompimento dos R$5 nesse curto prazo, mas eu não sei o que vai acontecer a longo prazo. Pelo vídeo do Vlad, o Vlad mostra que a longo prazo o dólar, nessa época meio de mandato do presidencial, né, e época de eleição dos Estados Unidos, o dólar é para cima. Mas e aí o índice vai ser para cima também? Tem chance disso de acontecer? Que estranho que vai ser, né? Então, por enquanto, lateral aí. Mesmo que o movimento de sexta-feira tinha sido uau, voltou o volume, eu ainda acho que está muito cedo de confirmar que o volume está voltando, porque está dentro do caixote. 5 minutos aqui, a gente tem um canal e uma LT também. Nossa, o movimento do dólar ainda sem... Ai, bem decepcionada. Aqui nós tínhamos uma figura, padrão de reversão, né? Acabou confirmando aí. Então, mais uma vez, quem vem primeiro, ovo ou galinha? O padrão de reversão aí confirmou com notícia. Em relação a notícias essa semana. Então, o dólar, eu não vejo muita coisa, não vejo. Apesar de ter a 200 aqui em tendência, 80, tá com cara que vai ficar travado também amanhã. Travado para depois, talvez, romper R$5 para cima. Outra coisa, e que teve sexta-feira, o payroll foi ruim. O Ibov nem conseguiu sentir muito em relação ao payroll, porque
Aqui teve a questão de estar esticado, então o payroll nós tivemos notícias divergentes, uma coisa veio boa, outra veio ruim. Só para passar aqui então, informando, taxa de desemprego. Aqui, ó, taxa de desemprego. Nós tivemos o payroll aqui e nós tivemos ganho médio por hora trabalhada. Estão falando do payroll que várias vezes, estão revendo o número anterior por muitos meses aí, todo mês está revendo. E isso não gera confiabilidade nem segurança. Tipo assim, a notícia que saiu sexta-feira, no mês seguinte vai ser revisada. É como que isso aqui fosse fake, errado, e depois vai revisar de novo. Toda vez está acontecendo isso. Veio um valor acima disso aqui no mês passado e aí revisou para baixo. E aí estavam esperando bem menos. E veio muito acima. Só que aí o povo fica assim, mesmo que tenha vindo muito acima, quer dizer, mais vagas criadas, quer ver que no mês seguinte vai falar que isso aqui foi errado, que veio bem menos? Não está criando aquela confiabilidade toda. E outra coisa que começa a ficar divergente, como que foram mais vagas criadas se tem mais gente desempregada? Então as pessoas não estão querendo trabalhar? Como assim? Não tem sentido aí. Então estava esperando isso aqui e veio mais, ou seja, mais pessoas desempregadas. E o ganho médio por hora trabalhada veio menos. Então isso aqui estão recebendo menos. Não tem sentido nenhum isso aqui então. Mais gente desempregada, mais vagas criadas e recebendo menos. What the fuck, como assim? Mas, no fim das contas, interpretaram que mais um cenário aí confirmado, que os juros, por enquanto, se mantêm do mesmo jeito e que o cenário está para reduzir de junho ou segundo semestre do ano. Nada mudou aí em relação a isso. Então, aqui a gente não sentiu muito efeito, porque estava extremamente esticado. Já em relação a essa semana vai ter notícia importante, tá? Segunda semana aí. E a mais, lembrando, segunda-feira não é de ter, então amanhã nada relevante. Já na terça-feira a gente tem notícia relevante na zona do euro. E IPCA já na abertura, importante. Peraí, deixa eu ver se está certo aqui. IPCA já na abertura, 9 horas, importante. Depois, inflação dos Estados Unidos, uma das mais importantes que nós temos aí, junto com o payroll e outras coisas. Então, IPC. E detalhe, não é mais 10h30. Graças a Deus, voltou a ser 9h30. Graças a Deus, esse período chato passou. A partir de amanhã o horário muda da B3, tá? Então, já avisando sobre isso. Só que muda em algumas coisas. A gente tem aqui a abertura do à vista normalmente, nosso, à vista, Petro, Vale, Ibov, etc, B3, às 10 horas. Mas às 10h30 já abre norte-americano. Não 11h30 como antes. Eu acho extremamente ótimo quando é 10 horas e 10h30. Esse prazo de meia hora só de diferença. Porque antes era 1h30. 1h30 é muita coisa. É chato. Só que tem uma coisa diferente agora em relação ao horário da B3, que o mercado de futuros, índice, dólar, por exemplo, a gente não fecha mais 18 horas, tá? Eles não sei porque que eles querem fazer isso. Eles querem testar cada vez mais, ficar um tempão aberto aí. E aí, mercado de futuros, cadê? Agora eu já não tô achando aqui. Mas enfim, 18h30, tá? Igual hoje em dia, mercado de futuros. Mas o Ibov, as ações, já teria fechado 1h30 antes. Então, depois das 17 horas, não tem mais ações. E aí, mesmo assim, o mercado de futuros, dólar e índice vai continuar. Eu não sei pra quê. Não sei pra que isso aqui. Mas enfim, voltando aqui, nós começamos a ter, então, notícia, ao invés de 10h30, 9h30. Aí começa a ficar muito bom, porque o prazo da abertura aqui é 9h. Meia hora depois já tem notícia bombando, então o volume começa a voltar antes de 10 horas. Começa a ficar interessante. E aí já chega 10 horas, já é a abertura das ações aqui. Não passou nem meia hora, já é a abertura das ações nos Estados Unidos. Muito bom. Então, 9h30, terça-feira. Depois, quarta-feira. Zona do euro também, algumas notícias relevantes. Aqui, 9h30 já não tem mais nada aqui. Estoque de petróleo não é de movimentar tanto. Não é de movimentar também. Aí na quinta-feira, então por enquanto só terça-feira relevante. Quinta, 9 horas, notícias importantes. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego não é de movimentar, porém vai ter junto com o núcleo de vendas no varejo. E IPP, inflação ao produtor, também importante. Então volta aqui, vendas no varejo, IPP, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, 9h30, notícia relevante, terça e quinta por enquanto. Depois, nada mais aqui. E na sexta-feira, zona do euro, 9 horas, abertura aqui, coisa importante.
Aqui, 9h30, nada de relevante, então essa sexta-feira vai ser bem tranquila, nada aqui. 10h15 pode ser, tá? Produção industrial pode ser que movimente. 10h15 e ok. Semana até movimentadazinha, pelo menos terça, muito terça e quinta também pode ser. Amanhã tá com cara de ser um dia mais travado. Atenção pra Petro, tá? O movimento da Petro, como é que ela vai abrir? Que ela deu uma pancada boa na sexta-feira, que não é um padrão assim muito normal de acontecer, uma queda muito forte que vai muita gente sofrer as suas carteiras, né, fundos, etc, vai ainda movimentar. Muita gente ainda não movimentou na sexta, vai movimentar ainda. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, falei do horário, beleza? É só isso então. Então, revisão de sexta-feira feita, estudo semanal aí para essa semana. As posições em aberto aqui, um comentário, como era de se esperar, o estrangeiro ele tá quase zerando de novo. Então, ele fez o movimento que ele tinha que fazer, ele estava comprado aqui até o fim do ano passado, ele zerou as posições, em aberto pelo menos, né? E as posições em aberto, começou meio que comprar nessa região, montar, desmontar, e agora tá zerado, zeradinho. E aí a região de definição, né? O que vai acontecer? Vai para cima ou vai para baixo? Eis a questão. Então estão zerados, tanto o investidor institucional que está quase zerando também, quanto o estrangeiro. Então a gente pode ter uma inversão aqui. Talvez o movimento ir para baixo, junto com o estrangeiro influenciando o movimento para baixo, e quando chegar aqui em pontos estratégicos de compra mais barato, o estrangeiro começa a comprar, enquanto que o nacional começa a vender. Aí o preço começa a inverter para cima, tá? Porque por enquanto o estrangeiro está aqui comprado, mas quase zerando. Isso aqui eu nem considero mais compra. Ele pode ter zerado na sexta, porque eu não tenho os dados ainda de sexta-feira. Vou ter amanhã, quando abrir o pregão aqui. Aí eu consigo ver se ele realmente já zerou na sexta-feira, o que teve. Vai ser interessante ver esses valores aqui amanhã. Então era isso que eu tinha que ressaltar e vamos ver como vai ser o pregão essa semana.